Esse vídeo é sobre o trabalho 1 da disciplina de Fundamentos de Algoritmos e Estrutura de Dados. Nesse vídeo iremos explicar como é o funcionamento do algoritmo de Huffman. Vou mostrar como foi desenvolvido esse algoritmo. Também vai ter esse vídeo em si, a produção do vídeo explicativo, e os que aguardo o comentário de vocês, caros colegas, no fórum, para dizer como foi a implementação desse algoritmo. Eu utilizei para implementar o algoritmo de Huffman a IDE do Eclipse e desenvolvi em Java. A minha proposta para desenvolver esse algoritmo foi utilizar 4 classes, como vocês podem ver aqui do lado. Eu vou explicar detalhadamente cada uma. Essa primeira classe, a Huffman Code, é a classe principal, onde tem o main. Um detalhe importante é que para implementar o algoritmo de Huffman é necessário conhecer árvores binárias, pois o algoritmo se baseia com árvores binárias. Para criar a árvore binária, foi criada uma classe abstrata que vai servir como modelo para as classes do nó e da folha, que vai guardar nessa classe binária, nessa classe abstrata, força para que as outras classes tenham a frequência da árvore, de cada nó. A classe de nó da árvore, onde vai ter a posição à esquerda e à direita, onde vai ter os nós que estão à esquerda e os nós que estão à direita, vai gravar. E também vai gravar sua frequência. Então, temos as subárvores, vão ficar também gravados os ponteiros dela no nó da árvore. Na classe folha, que é o final da classe, que é a última, é onde nós vamos ter o valor, que é a letra que foi atribuída ao código codificado. Então, voltando, só para entender, nós temos... Foi criado 4 classes, sendo uma classe main, onde se chama de Huffman Code. A classe Huffman Tree é uma classe abstrata. Temos a classe de Huffman Node, que são os nós da árvore, que apontam para as subárvores. Uma subárvore à esquerda e uma subárvore à direita, que é conforme o conceito de árvores binárias. E o último nó, que é chamado nó folha, que é o Huffman Leaf. Então, o texto que foi usado como exemplo para codificar e descodificar o algoritmo de Huffman foi o texto paralelepípedo. O tamanho desse texto é de 112 bits. Nesse exemplo, será considerado que temos no máximo 256 caracteres. Então, eu estou criando aqui um array de no máximo 256 caracteres. O objetivo desse array é para atender o primeiro passo do algoritmo de Huffman, que é percorrer todo o texto. Estou percorrendo todo o texto e somando quantas vezes aparece cada palavra, cada letra, na verdade, no texto. Ao final dessa rotina, desse for, é chamado a função para criar a árvore de compactação, que é onde vai ser criado os códigos para representar cada letra. Depois disso, eu faço uma impressão das tabelas de códigos, onde vai ter os símbolos, a quantidade e o código. Esse aqui é um exemplo, onde vai ter o símbolo, cada símbolo, quantas vezes ele aparece, e o seu código, que ficou definido pelo algoritmo de Huffman. Após isso, eu faço a compactação usando o método encode, compacto o texto, e depois apresento esse resultado na tela. E esse aqui é o texto paralelepípedo codificado, compactado, na verdade, o texto paralelepípedo compactado. E depois eu faço a decodificação desse texto, que eu chamo
o decode, o método decode, que vai decodificar o texto para chegar ao texto original, que é o texto paralelepípedo. Então, nós temos esses três grandes métodos que são chamados o build tree, o encode e o decode. Vou começar explicando o build tree. O build tree é onde vai ser criado, nesse momento é onde é criado a árvore de codificação. Bom, a partir da quantidade de frequência de cada letra que é passado, é criado essa árvore binária. O parâmetro de entrada, como vocês podem ver, é o array com a quantidade de frequência de cada letra, e o parâmetro de saída será o nó raiz da minha árvore. Então esse será o meu parâmetro de saída. O que eu faço? Eu crio aqui uma fila, né, usando o Priority Queue, que é que já é implementado pelo Java. Crio uma fila e vou inserindo. Quando tem frequência maior que 0, eu vou inserindo nessa fila, respeitando a sua prioridade. Perfeito. Insiro os elementos na minha fila, que eu chamei ela de tree, e faço o seguinte: enquanto o valor for maior que 1, faço o que? Retiro da minha fila um elemento do nó, e depois retiro outro elemento do nó, o elemento A e o elemento B. Então aqui eu estou criando uma folha, ao mesmo tempo que eu estou criando uma folha, eu estou inserindo ela na minha fila. Depois eu retiro da minha fila e vou criando um outro nó que vai se juntando, criando assim a árvore de baixo para cima. Então, olha aqui, ó, eu tenho o left e o right. Então, eu volto aqui, aqui é o left e aqui é o right. Beleza, vou fazendo isso enquanto tem nó. Isso daqui vai acontecer, o que vai gerar no final uma árvore binária com esquerda e direita. E daí dessa árvore binária, os que são do lado esquerdo tem o valor 0 e o do lado direito tem o valor 1. Eu vou passar dois links como é criada essa árvore de uma maneira mais didática. Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou passar um link desse texto aqui, ó, que mostra todos os passos, né? Aqui onde eu estou construindo o nó. E aqui tem um exemplo bem simples de como é criada a árvore. Esse método aqui, build tree. No final desse método build tree, eu vou ter a minha árvore construída, minha árvore de compactação construída. Daí é só fazer o que? É só ir e fazer a compactação do texto, que daí eu uso o método encode. E aqui o que eu faço? Basicamente eu faço o seguinte: eu pego para cada palavra do meu texto, para cada letra do meu texto, eu uso o método getCodes para buscar qual que é o código que ela representa. E aqui no método getCodes eu vou percorrendo a minha árvore, incluindo 0 à esquerda e 1 à direita, e no final eu retorno o prefixo, que é a junção de todos esses zeros e desses 1 até ela encontrar a letra que eu estou procurando. Então com isso vai retornar essa daqui. Por exemplo, se a letra for E, vai retornar 0 e 1. Volto para o meu código original, aqui ó, eu imprimi o texto compactado, daí pego esse texto compactado da palavra paralelepípedo, vai ser de 40 bits. Então nisso nós temos uma economia de 72 bits para esse texto aqui, ó. E devemos fazer a decodificação. A decodificação vai fazer o que? Vai percorrer, vai para cada letra, para cada código codificado, cada 0 e 1, ele vai percorrer o lado esquerdo quando for 0, o lado direito quando for 1, e quando ele encontrar uma folha, ele vai retornar o valor do nó folha. Então, quando ele encontrar uma folha, ele retorna
o valor de uma folha. E ele faz o que? Ele retorna para a raiz da árvore para começar uma nova sequência. Isso vai fazendo para todos, código por código, isso aqui. Então, quando ele encontra uma folha, encontrei uma folha aqui, 0 e 0. Encontrei uma folha. Então, eu imprimo uma folha e volto, retorno sempre para a raiz. Enquanto eu não encontro uma folha, eu vou percorrendo pelo lado conforme o valor. Se for 0, eu vou percorrendo pelo lado esquerdo. Se for 1, eu vou percorrendo pelo lado direito. E com isso a gente termina uma explicação sobre como funciona o código do algoritmo de Huffman. O próximo passo então é fazer o debug desse código e mostrar como que ele funciona. Aqui vamos alimentar a variável teste, o texto paralelepípedo. Então, no final desta primeira rodada, a variável char_frequency vai ter a quantidade, vai estar gravado a quantidade de quantas vezes cada letra aparece no texto. Daí vamos para o código build tree, onde é criado a árvore de codificação. Inicio criando a fila. Próximo passo, faço aqui. Como vocês podem ver, todos os nós foram criados. Os 7 nós foram criados, porém, eles foram criados todos como as nós folhas, inicialmente. A ideia é que eu crie nós para eles e vai atribuindo essas folhas a cada nó que eu crio. Então aqui eu criei uma folha, aqui eu crio os nós da árvore. Então começa a primeira vez que eu vou entrar, pego 2 na folha, pego na folha D, pego na folha I, que tem frequência 1, e crio um nó e atribuo do lado esquerdo o D e do lado direito o B. Faço isso novamente. E assim ele vai fazendo até chegar no final, onde vai ter só o nó raiz. E ele vai retirar esse nó raiz da minha fila. Perfeito. Então ali eu crio a árvore de codificação. Imprimo do system out. Agora eu vou aqui para imprimir essa árvore, que é um método para imprimir a árvore de codificação, basicamente. Então, como vocês podem ver, eu verifico se é um nó folha ou se é um nó da árvore. Se for, aqui eu faço uma recursividade. Encontrei um 0. Então eu vou para o print code e verifico. É um nó folha? É uma folha? Não. Então volto. Beleza. Vou de novo. É uma folha? Não. Ótimo. Encontrei. Agora eu vou indo. Continuo aquele outro processo recursivo e vou indo. Vou com a parte direita, o lado direito. E assim vou indo até imprimir todo o texto. Feito. Imprimi agora a tabela de códigos, como vocês podem ver. A proposta agora é fazer a compactação desse código, desse texto, usando o include. Então, a compactação é feita aqui. Para cada letra é feita a compactação, letra por letra. Agora estou começando com a letra P. E eu vou encontrar dentro desse getCode, isso aqui vai me retornar o código compactado dela. Isso daí vai acrescentando, cada vez que encontro uma palavra, vai acrescentando na variável encode test. No final, eu vou ter minha palavra encode com todo o texto compactado. E por último, eu vou descompactar a palavra compactada, que daí eu chamo a função decode. Processo inverso. Bom, e assim eu finalizo a explicação da implementação do algoritmo de Huffman.